Olá, queridos do primeiro médio, tudo jóia por aí? Olha só, hoje eu estou gravando sobre o módulo 7, que eu também pedi na semana passada para que fosse feito, tá? Então, revendo um pouquinho sobre artigo. O que é o artigo? É a palavra que se antepõe aos substantivos. Gente, são aqueles artigos que vocês já estão carequinhas da Silva de saber, né? São os definidos, o a, os, as, e os indefinidos, um, uma, uns e umas. Exemplos: as mãos tecem o rude trabalho. Estou vendendo um realejo. E como é que eu vou saber quando que eu uso os definidos ou os indefinidos? Bom, geralmente o definido ele é usado quando eu já estou especificando um substantivo, eu já sei do que se trata, ele já foi citado anteriormente. Já o indefinido é quando eu quero me referir a qualquer um, ou então que ainda não foi citado, é a primeira vez que está aparecendo no texto. Então, a gente vai ver isso num exercício, logo eu vou comentar sobre ele, tá? Depois está dizendo, tanto os artigos definidos como os indefinidos podem combinar-se com as preposições, subdividindo-se, então, em dois grupos. Quando eu tenho apenas a junção da preposição com o artigo, sem mudança de som nenhuma, eu chamo de combinação, que é o caso do ao e do aos, tá? Eu simplesmente juntei os dois, eu não modifiquei nada. Agora, contração é quando eu vou juntar a preposição junto com um artigo, porém, muda o som da palavra, tá? Então, o caso da expressão do, por exemplo. O do é a formação, o do é formado da preposição de mais o artigo o. Então, de mais o virou do, mudou o som, porque não ficou deu, né? O pelo é a junção da preposição por mais o artigo o. Ah lá, não fica poro, fica pelo. Então, isso é uma contração, porque modificou o som, teve modificação, tá? O no, olha o no aqui embaixo, ó. Existe luz no fim do túnel. O no é uma contração também, porque é a junção da preposição em mais o artigo o. Em mais o, no. Certo, pessoal? Então, agora, podemos passar já para os exercícios. Se houver alguma dúvida, é só perguntar, tá? Então, tem um texto aí para que você responda as questões 1 e 2. Você deve ter lido esse texto. Aí, diz assim: no segundo período do primeiro parágrafo, o autor utiliza a expressão um amigo. E no início do segundo parágrafo, o meu amigo. As duas expressões indicam o mesmo referente? Sim, o mesmo referente, que é a palavra amigo, tá? É o amigo, a mesma pessoa. Sendo assim, por que o narrador utiliza primeiro um amigo para depois empregar o meu amigo? Gente, na ocorrência um amigo, tá aqui, ó. Encontrei um amigo. Ele ainda não tinha sido citado, é a primeira vez que aparece. Por isso que eu uso um amigo, tá? Não tinha sido citado anteriormente. Só que depois que ele já tinha sido citado, no segundo parágrafo, ele fala assim, ó. Depois que o meu amigo... Depois que o meu amigo desceu do carro, porque aí ele já tinha citado aqui, né? Então, por isso que agora eu uso o, eu já sei de quem se trata, ele já foi citado anteriormente, tá? É por isso. Depois, exercício número 2. Em que parágrafo do texto os artigos indefinidos foram usados para intensificar o substantivo? Transcreva os termos ou expressões. Então, lá no último parágrafo, né? Nas expressões um boa noite e um muito obrigado, tá, gente? Intensificando, é um boa noite, é diferente, é especial. E um muito obrigado significa que ele é muito especial, diferente, sabe? Ele tá realçando, ele tá enfatizando esse boa noite e esse muito obrigado, tudo bem?
Depois, vocês têm aí uma tirinha da Mafalda, né? Muito fofo esse coitadinho do Miguelito, né? Ele tá se achando, depois ele fica murchinho, murchinho de saber que ele é um a mais, que ele não é o amigo. Então, olha lá, no terceiro quadrinho, o artigo o e o artigo determinam as relações de amizade pensadas por Miguelito. Quais são elas? Gente, quando ele diz assim, pensei que eu fosse o amigo, mas sou só um amigo a mais. Qual é a relação que existe para ele? Para ele, o que significa ser... Para ele, o que significa ser o amigo? O amigo para ele é o melhor amigo, o único, o mais importante. Daí ele falou que, mas sou só um amigo a mais. Quer dizer, eu sou um qualquer, um amigo qualquer, um conhecido, né? Quer dizer, nada de especial. Explique por que esses recursos causam tal efeito. Gente, quando eu uso, nesse caso, tá? Eu uso os opostos, né? O definido e depois o indefinido. O amigo, ele é apresentado, aquilo que eu expliquei na parte A, né? Na letra A. Ele é apresentado como um único, um especial, tá? E é isso que ele queria ser, um especial. E já um amigo, eu sou apenas um amigo a mais. Quer dizer, eu sou um qualquer, eu não tenho diferença de nenhum outro, mas ele queria ser especial para ela, tá? É isso daí. Depois, pessoal, o exercício número 4 diz assim, ó, compare estes períodos. É consensual que as poucas leis brasileiras sobre crimes ambientais não funcionam. 2. Aí, a frase número 2 diz, é consensual que poucas leis brasileiras sobre crimes ambientais não funcionam, tá? A alternativa que as analisa corretamente é a presença do artigo definido na frase 1 permite inferir que a afirmação contém uma crítica à eficiência das leis ambientais. Com certeza, é a letra A de Amarildo, tá? Letra A de Amarildo. Por quê? Olha lá, ó, é consensual que as poucas leis, quer dizer, já tem poucas e ainda não funcionam. Então, tá tendo uma crítica à eficiência delas, tá? Bom, moça linda bem tratada. Esse daí é um terror, esse poema. Moça linda bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Um amor, granfino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. Muito crítico, né? Meu Deus, texto do modernismo, tá? Número 5. Um amor é um epíteto, que é qualificação elogiosa ou injuriosa dada a alguém, muito utilizado popularmente. Na expressão um amor, o artigo indefinido indetermina o substantivo. Ele indetermina um amor. Sim, claro, tá? Ele indetermina. Porque nessa expressão um amor, ele tá querendo dizer assim, uma preciosidade, uma riqueza, uma belezura, né? Ele tá, na verdade, não se referindo ao sentimento sentimento, né, de amor, mas sim aquela pessoa, tá? É uma expressão particular de amor. Bom, essa aí era a letra A. Aí depois, na letra B, falava assim, com que sentido eu lírico utiliza a expressão um amor? E eu também já andei respondendo, né, gente? Ele já tinha falado nos versos anteriores, ele falou assim, ó, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família. Quer dizer, tem muita tradição, né, tradicional, de família tradicional. Burra como uma porta, um amor, um encanto, uma doçura. Mas se ele já tinha dito burra como uma porta, claro que ele está sendo
irônico, sarcástico, tá, gente? Porque ele já tinha acabado com a moça antes. Texto para a questão 6. A humanidade criou a palavra, que é constitutiva do humano, seu traço distintivo. Daí o exercício pergunta, essa palavra humano que está aí é o quê? Gente, essa palavra é substantivo, porque se você observar, gente, depois de constitutiva está escrito do. A contração do é a preposição de mais artigo o. Todas as vezes que eu tenho um artigo antes da palavra, eu estou substantivando essa palavra. Portanto, é substantivo, letra D, de drosófila. E embaixo, depois você tem um quadro, né, para completar sobre artigo. Ah, então tá aí para você, já tem lá no início da aula. E espero que tenha ajudado, tá bom? Se houver alguma dúvida, estou inteiramente à disposição. Beijocas!